quero te contar os 5 erros que a gente comete na hora de preparar e guardar os ovos. O primeiro erro que a gente comete é guardar os ovos fora da geladeira. Num país tropical como o Brasil, e principalmente para quem mora no Nordeste como eu, sabe que na maior parte do ano é aquele calorzão, certo? E essa oscilação de temperatura do ambiente externo promove uma diminuição na qualidade do ovo, ou seja, o ovo pode estragar mais rápido. Fora que o calor também é propício, né? Ele propicia a proliferação de bactérias e fungos que a gente sabe que também tem nos ovos. Ainda sobre armazenamento dos ovos, as recomendações da Anvisa é que esses ovos sejam refrigerados numa temperatura média de pelo menos 10 graus Celsius. E outra recomendação da Anvisa é, se você for guardar os ovos do lado de fora da geladeira, sem refrigeração, o ideal é que eles sejam consumidos ainda no mesmo dia. E o segundo erro que a gente comete está ligado à geladeira. Meu Deus do céu, não acabei de dizer que era para colocar na geladeira de acordo com a Anvisa, só que tem um porém. Não tem a porta da geladeira, na parte de dentro, não tem aqueles compartimentozinhos que vêm para a gente colocar os ovos? Então, é justamente ali que a Anvisa não indica também colocar. Porque tem gente que às vezes do nada só vai lá na geladeira, tem um prazer de abrir a geladeira e passa meia hora lá olhando, escolhendo se vai comer alguma coisa, se vai pegar alguma coisa. Às vezes esquece até o que vai pegar lá na geladeira. E justamente pelo fato de os ovos serem guardados assim na porta da geladeira e as pessoas ficarem abrindo constantemente, ocorre essa quebra, né? Essa oscilação térmica, onde de uma hora está frio, aí depois já fica quente, e aí a oscilação térmica é muito grande, a oscilação de temperatura é muito volátil. E aí o que acontece? Isso também influencia na qualidade do ovo e também na contaminação dos ovos. E o terceiro erro que a gente comete com os ovos é justamente lavar eles. Tem gente que na hora que traz do comércio, do supermercado, já vai logo lavar os ovos para guardar limpinho, né? Porque às vezes vem uns com sujeirinha e tal, enfim. O que acontece? Isso não é também o adequado a se fazer. Por quê? Para quem não sabe, ao redor do ovo, né, a casca do ovo ela é porosa e ela tem uma camada, uma película de proteção. E quando você, por exemplo, pega lá a esponja de lavar louça e esfrega para poder lavar o ovo, você está tirando essa proteção, o que facilita a entrada de micro-organismos, bactérias e fungos e tal. Dessa forma, contamina com mais facilidade o ovo. E para quem não sabe, eu tenho um vídeo, tenho um conteúdo aqui falando a respeito dos riscos da esponja de lavar louça. Então é o seguinte, o que a gente faz então nesses casos? Pegue os ovos do supermercado, retire da embalagem, coloque num recipiente limpo, guarde dentro da geladeira, na parte do meio da geladeira, tá? Não na porta. E aí o que acontece? Você vai fazer o seguinte, você pode lavar ele rapidamente quando for consumir, quando for preparar. Ou então, se você não quer guardar na geladeira assim com aquela sujeirinha e tal, você pega uma toalhinha de papel e esfrega assim de leve ao redor da casca do ovo e coloca num recipiente limpo e guarda dentro da geladeira na parte do meio. E o quarto erro é justamente sobre essa questão que eu acabei de comentar, sobre a embalagem. O mais adequado assim é mais uma recomendação, na verdade, para que retire da embalagem original e coloque no recipiente limpo dentro da geladeira, porque a gente sabe que esse ovo passou por vários processos, ele foi manipulado por várias pessoas e obviamente pode ter algum contaminante, algum vírus, alguma bactéria, algum fungo, e essa é mais uma recomendação, na verdade. E por último, e não menos importante, é ingerir ovo cru. Não faça isso. Eu sei que tem gente que gosta de fazer isso, né, de ingerir ovo cru e tal, mas não é muito indicado, porque no corpo das galinhas, das aves como um todo, existe uma bactéria chamada salmonela, certo? Inclusive no trato digestivo delas também. A salmonela é uma bactéria que causa diarreias e outras infecções intestinais no mundo todo, tá? É uma das principais causas de infecções intestinais e diarreias no mundo. E aí, quando você ingere o ovo cru, o ovo pode estar contaminado. E aí, se você não cozinha ele do jeito certo, ou se você não frita ele, não coloca numa temperatura elevada de pelo menos 65 graus Celsius, se tiver uma bactéria lá presente, a salmonela, por exemplo, ela não vai sobreviver, porque elas morrem com temperaturas elevadas a partir de 65 graus Celsius. E aí, o que tu achou dessas informações? Diz pra mim qual desses erros aí tu cometeu ou ainda comete.